Bem, o nosso tema é poesia brasileira moderna ou modernista. Eu vou tentar fazer, não um apanhado histórico, uma coisa muito longa, dando datas e nomes de autores, mas fazendo aquilo que eu acho que é mais interessante, que é, de fato, ler os poemas, comentando os poemas e, a partir daí, tentar pensar como é que há pontos em contato entre diferentes autores e como há um procedimento ou procedimentos na poesia que podem ser pensados como procedimentos característicos da poesia modernista ou da poesia moderna. Bem, a primeira coisa a observar, eu estou usando o nome moderna e modernista, é que a poesia moderna ou a arte moderna nascem com a vida moderna. Não é? Então, essa vida moderna, seria uma longa conversa, mas há autores que pensam que essa vida moderna nasce com o fim da Idade Média. Então, a vida moderna começaria quando? Já no século XV. Então, é longo, mas é longo demais, né? Então, a gente pode chegar a isso um pouco mais para frente e pensar que o século XIX, que esse mundo moderno, o mundo industrial, sobretudo o mundo da indústria, cria, na verdade, uma forma de vida nova, moderna. Essa forma de vida é estritamente ligada às cidades, à urbanização, e é uma expressão da arte que tem a ver com o mundo moderno, com essas cidades. Então, teria surgido no século XIX experiências de arte, experiências literárias e, portanto, experiências ligadas à poesia, que buscavam expressar a vida do homem moderno. E a vida do homem moderno significa, basicamente, a vida do homem na cidade, nos centros urbanos. Não é? Ou seja, há um tempo característico da vida urbana, que é o tempo veloz. Ora, quando a gente entra no século XX, o que há, na verdade, é uma espécie de aceleração de todas as experiências que já tinham surgido no século XIX. Ou seja, o deslocamento no espaço, né? Você tem inicialmente a carruagem, que depois vira o bonde puxado a burro, depois, ou a cavalo, depois você tem o bonde a carvão, depois você tem a eletricidade. E, bem, parece que você vai, na verdade, acelerando o deslocamento no espaço urbano. A esse deslocamento rápido corresponde uma aceleração da própria vida. Há poucos anos atrás, poucos, mas já não tão poucos assim, um livro fez grande sucesso, inclusive no Brasil, do Marshall Berman, cujo título era Tudo o que é sólido desmancha no ar. Bem, o título é uma frase do Manifesto Comunista, do Marx e do Engels, que definia uma coisa muito característica desse mundo moderno, ou seja, tudo aquilo que parecia sólido se desmancha, ou seja, tudo aquilo que parecia estável já não tem mais estabilidade nenhuma, tudo parece desaparecer como num passe de mágica. Então, as cidades, sobretudo, é bom que a gente pense sempre em termos de espaço urbano, né? As cidades vão tendo as suas ruas modificadas, muitos prédios vão sendo demolidos para dar espaços a outros prédios, grandes avenidas são construídas e, para isso, é necessário que sejam demolidas partes imensas das cidades antigas. Essa experiência tem no final do século XIX como um grande emblema, assim, como uma espécie de padrão que será copiado por todas as grandes metrópoles do mundo, que é a cidade de Paris. Então, em Paris é destruída toda a cidade medieval em favor de uma cidade moderna, com grandes avenidas largas. Há toda uma ideia de respiração, de passagem do ar, iluminação. Há todo um ideal de saúde e de vitalidade que surge com esse mundo moderno. Bem, a cidade de Paris é praticamente inteiramente demolida para se construir essa Paris que a gente conhece hoje, que é a Paris do século XIX, que surge ali como o grande modelo de cidade moderna. Todas as grandes cidades, também aqui na América do Sul, vão copiar o modelo de Paris. É o que acontece com o Rio de Janeiro. O centro do Rio, hoje, já passou por tantas gerações de demolições que a gente já não tem mais tantas marcas dessa cidade. Mas ali, a Avenida Rio Branco, a Presidente Vargas, tudo ali obedece a esse ideal da expansão, da fruição, da velocidade, abrir espaços, fluir.
Portanto, tudo que era sólido se desmancha no ar. Ora, mas ali não é só, na frase do Marx e do Engels, não é só espaço urbano, não é só edifício, não é só casa, não é só rua que desaparece para dar lugar a outros edifícios e a outras ruas. É também o mundo nas suas instituições, nos seus modos de falar, de agir, ou seja, todos nós, ou seja, cada cidadão do espaço urbano, do mundo moderno, na verdade vê as suas experiências que pareciam tão sólidas, as suas maneiras de pensar o mundo, de estar no mundo, de pensar, de sentir, de agir, tudo parecia muito sólido, não é? E, no entanto, nada mais é sólido, tudo parece se transformar com muita rapidez, com muita velocidade. Então, a palavra velocidade é fundamental para pensar a experiência do homem moderno, da cidade moderna, né? E, sobretudo, da poesia moderna. Ora, em vez de fazer uma longa história contando datas e nomes, repito, eu gostaria de ver com vocês alguns poemas que me parecem capazes de mostrar certas constantes que vão definir esse espírito moderno na poesia brasileira. Como marco principal, eu acho que vale a pena citar, é a Semana de Arte Moderna de 1922, que inaugura aqui no Brasil o modernismo, ou seja, o modernismo é uma corrente específica da poesia brasileira que tentou dar voz, dar lugar a essa experiência moderna na poesia. Está claro? Então, o mundo moderno, a vida moderna, a arte moderna vai muito além do Brasil, vai além do próprio século XX e vai muito além da arte, né? A ciência, a tecnologia são experiências do mundo moderno, do homem moderno. O modernismo é um pequeno capítulo da experiência moderna, é um pequeno capítulo da arte moderna. Em 1922, quando se organiza em São Paulo a Semana de Arte Moderna, quando poetas, romancistas, arquitetos, escultores, pintores, músicos resolvem fazer uma grande festa, uma grande farra para enterrar a arte do passado e fundar de vez o que eles consideravam que era a arte do presente, a arte moderna. Estava instaurado o modernismo. Foi uma grande farra, uma grande festa que acontece ali em São Paulo, no Teatro Municipal. Antes de chegar exatamente ao centro dessa poesia moderna, eu trago para vocês como sugestão de leitura um poema exatamente anterior e que parece que concentra um certo espírito contra o qual os modernistas vão se bater. Tá? Esse poema se chama Há um Poeta, e é de um poeta que eu adoro, que é o Olavo Bilac. É um poema belíssimo e que diz o seguinte: longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria, como um templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e, natural, o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício, porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Bem, poderíamos gastar muito tempo pensando os detalhes desse poema, né? Chama atenção só para algumas coisas. Bem, longe do estéril turbilhão da rua. Quando eu comecei a ler isso, um som de ônibus avançou aqui dentro. É o turbilhão da rua, não é? É a velocidade da rua, não é? Os sons, a movimentação, a multiplicidade, a simultaneidade. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo.
não é? Aquela história do Arnaldo Antunes. Tudo ao mesmo tempo agora está acontecendo aqui na rua. Ora, esse poeta, que é um poeta tipicamente parnasiano, portanto um poeta, não é, formado, não é, dentro de uma tradição clássica, não é? Esse poeta, não é, a ele incomoda o turbilhão da rua. Por isso, na verdade, esse poema, ele defende uma concepção de poesia, né, que tem tudo a ver com uma espécie de isolamento. Então, ele faz o poema situando ou criando uma espécie de espaço ideal para a criação. E como é esse espaço? Longe do estéril turbilhão da rua. Bem, é fundamental prestar atenção aí nesse adjetivo, né? Estéril. O que é uma coisa estéril? É uma coisa que não produz, que não cria, portanto não é produtiva, não é criativa. Então, para ele, o turbilhão da rua é estéril. Não cria, não produz. Né? Então, longe, ele quer, portanto, se situar longe da rua, longe do estéril turbilhão da rua, beneditino, ou seja, como um monge, não é? Beneditino escreve. Então, vejam que ele, desde já, ele define qual é o espaço a ser ocupado pelo poeta. Longe da rua, enclausurado, fechado, sozinho. No aconchego do claustro, ou seja, na clausura, isolado de tudo e de todos, na paciência e no sossego. Então, vejam que é necessário um ambiente propício, ou seja, não se cria em quaisquer condições, não se cria em ambientes inóspitos, não se cria na confusão, não se cria em nada que pareça um turbilhão, não é? Onde é que se cria? Num ambiente aconchegante, fechado, com paciência e com sossego. E nesse ambiente extremamente propício à criação, o que ele faz? Ele trabalha e leima e lima, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Ora, isso aqui já é uma coisa muito, tem um dado moderno aqui, que é pensar a obra de arte como trabalho, ou seja, não é uma inspiração, né? O poeta não é um sujeito que acorda de manhã e o poema está pronto na cabeça, não é alguém que está andando na rua e de repente vê um poema e aquilo sai, não é uma inspiração divina. Não são palavras ditadas por uma entidade, né, espiritual. Não está no mundo da elevação sagrada. A arte é um trabalho como qualquer outro. Por isso ele trabalha e teima e lima e sofre e sua. E vejam que, embora seja o trabalho de um poeta, ele é descrito do mesmo modo que se faria a descrição de um trabalho manual. É como se fosse um carpinteiro, é como se fosse alguém fazendo um trabalho braçal, é trabalho duro, trabalha e teima e lima. Veja, limar, ele está passando a lima, né? É bem manual o trabalho, né? Então é fundamental ter uma perspectiva muito moderna aqui já do trabalho, né? Do trabalho criativo. Ele trabalha e teima e lima e sofre e sua, é trabalho árduo. E vejam que curioso, nessa sequência aí, né, ele tem esses eis, né? Ele poderia não ter usado o e, ter usado só a vírgula, né? Trabalha, teima, lima, sofre e sua, no final. Mas ele vai acrescentando esse e, né, essa partícula, para dar mais a sensação de intensidade. Ele trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. E ele faz uma coisa aqui muito sutil, que é o seguinte: vejam as sílabas tônicas da palavra, dessas palavras. Trabalha e teima e lima e sofre e sua. O que chama a atenção aí? A, E, I, O, U. Ou seja, ele constrói, imagina o tempo que ele levou, penando, suando, trabalhando para chegar até esse verso, que exprime o trabalho e ao mesmo tempo é um verso que expõe o trabalho, que nasceu do trabalho, né? Agora, você precisa estar muito atento para perceber isso, porque isso não fica tão na cara, e esse é exatamente o que ele está propondo.
que o tal trabalho não apareça assim de cara, ou seja, não é a exibição do trabalho, é preciso uma certa elegância, é preciso que haja uma simplicidade. Então, a primeira estrofe já situa o poeta longe da rua, trabalhando e num ambiente aconchegante. Ok, mas que na forma se disfarça o emprego do esforço, vai ficar disfarçado. E a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como um templo grego. Bem, a gente poderia conversar muito sobre isso, mas eu quero chegar logo na parte que me interessa. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e, natural, o efeito agrade. Ora, a questão é, ele quer agradar o seu leitor, ele quer construir com o leitor uma relação de cordialidade, de amizade, né? Eu faço um poema, você gosta, você me acha incrível, inteligente, porque eu fiz aquele A, E, I, O, U, incrível, sensacional, gosto do seu poema, e ele de fato, tanto ele queria isso, que quando eu leio esse poema, eu adoro, esse poema ele é elegante, ele é mesmo sóbrio, ele tem uma musicalidade incrível, ele flui, ele tem todo um acabamento formal de alto nível, né? Então ele de fato me agrada. E ele tem aqui uma confecção, toda ela muito cordial. Ele quer me agradar e ele diz que quer me agradar, a mim, leitor, não é? Não se mostre na fábrica o suplício do mestre e, natural, o efeito agrade. Então eu tenho aqui, nesse poema, né, a defesa de um tipo de poesia e de um tipo de poeta. É um poeta que vive isolado, é aquilo que chamavam antigamente a torre de marfim. Fulano vive numa torre de marfim, ou seja, vive isolado. Então ele defende aqui um poeta isolado, uma poesia que nasça do trabalho e que mantenha com o seu leitor uma relação agradável. Ok? Então vejamos o que um poeta como o Manuel Bandeira propõe, anos depois, num poema chamado Nova Poética. E não é por acaso que é uma nova poética. Vou lançar a teoria do poeta sórdido. Poeta sórdido, aquele em cuja poesia há a marca suja da vida. Vai um sujeito, sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada e na primeira esquina passa um caminhão. Salpica-lhe o paletó ou a calça de uma nódoa de lama. É a vida. O poema deve ser como a nódoa no brim, fazer o leitor satisfeito de si, dar o desespero. Sei que a poesia é também orvalho, mas este fica para as menininhas, as estrelas alfas, as virgens 100% e as amadas que envelheceram sem maldade. Bem, vejam que de cara há uma série de diferenças, né? Lá, no poema do Bilac, a rua é um lugar estéril. Então, a rua não aparece na poesia, né? A rua é alguma coisa a esconder, é uma coisa a ocultar, né? Aqui, o poema traz a rua para dentro dele. Sai um sujeito de casa com a roupa de brim branco muito bem engomada e na primeira esquina passa um caminhão. Ou seja, aqui a rua, a experiência do turbilhão, a experiência sórdida da rua está no centro do próprio poema. Então vejam, o poema aqui, o poeta aqui ele não está isolado. Ao contrário, ele está na rua. E a relação que ele propõe com o seu leitor não é mais uma relação agradável. Ele diz, o poema deve ser como a nódoa no brim. Fazer o leitor satisfeito de si, dar o desespero. Ou seja, ele propõe aqui desesperar o seu leitor. Ou seja, ele não quer mais aqui estabelecer uma relação de amizade, de camaradagem com o leitor. Ele quer propor uma relação de agressão, uma relação de trauma, de complicação, de complexidade.
Ora, isso é uma atitude fundamental, é fundamental que a gente compreenda essa atitude, reconheça essa atitude, para reconhecer e entender toda a relação, e aí não é só da poesia moderna, é de toda a arte moderna com o seu público, né? Até então, o que se propunha era uma arte agradável, de reconhecimento, né? Assim como uma pintura, né? Você viu uma pintura e a maçã era perfeitamente igual a uma maçã, e você se admirava pensando, meu Deus, mas é igualzinho uma maçã, né? Então ali você reconhece a realidade, então eu reconheço isso como sendo uma maçã, né? E você se sente agradado pelo quadro, porque ele devolve a você alguma coisa que você já sabe, e aquilo lhe torna, né? Torna você um reconhecedor, né? E portanto um conhecedor, né? E aquilo propõe uma relação distensa e uma espécie de, né, arte tradicional, né, tinha como vontade, como desejo, uma espécie de educação, né, de moralização dos hábitos, dos costumes, havia toda uma espécie de didática, né, para que a arte fluísse na sociedade de maneira agradável, né? Então, os poetas eram muito bem vistos, os poetas eram muito bem quistos, né? Todos frequentavam, né, traziam para suas festas os poetas, as meninas tocavam piano, os rapazes recitavam poesia, tudo aquilo fazia parte de uma espécie de cultura de salão, né? Assim, uma coisa agradável. Ora, o que a arte moderna vai propor vai ser o fim desse negócio para instalar uma arte de provocação, né? Então, primeira coisa é que as maçãs já não parecem mais maçãs, né? As maçãs vão ser substituídas por aquilo que a pintura é, e a pintura quer dizer o que ela é. E o que a pintura é? A pintura é tinta na tela. Então, a pintura vai querer exatamente, né, ser um vermelho e não uma coisa que parece uma maçã mais, né? Vai se estabelecer, por exemplo, em toda a arte moderna, uma distância, né, entre o modelo e a cópia. A ideia não é mais que a gente se relacione com cópias da realidade, né, mas que você, leitor, você, espectador, compreenda que você está diante de uma recriação da realidade, uma recriação do mundo, a expressão de um artista, a transformação do mundo e não mais uma mera reprodução da aparência do mundo, né? Há uma historinha que eu gosto, que aconteceu com o Matisse, que é um pintor que eu amo. Que o Matisse recebeu um dia no seu ateliê umas pessoas, e havia uma senhora que queria comprar um quadro do Matisse, desse célebre pintor francês. E a tal senhora gostou muito de uma tela que havia uma mulher nua, assim, deitada. E ela disse assim, gostei muito desse trabalho, mas o braço dessa mulher está um pouco comprido demais, não é? Aí o Matisse olhou, falou, o que a senhora disse? Eu falei assim, não, o braço dessa mulher está muito comprido. E aí disse assim, madame está enganada, não é uma mulher. Não é uma mulher, é uma pintura. Ou seja, a mulher é a mulher é aquele ser que existe no mundo. Mas quando você pinta uma mulher, aquilo não é uma mulher, aquilo é a pintura de uma mulher. Então eu posso colocar o braço do tamanho que eu quiser, porque eu não preciso fazer com que o braço seja um braço do mesmo tamanho que o braço de uma mulher. E é por isso que o Picasso podia, né, pintar aquelas mulheres de perfil, onde o nariz está aqui e um olho está aqui, mas o olho está aqui, o outro. Ele quer pintar ao mesmo tempo a mulher de frente e de perfil. Então ele põe o nariz de lado, mas os dois olhos de frente. E ele quer mostrar o chapéu não visto assim, mas ele quer mostrar o chapéu assim. Então ele põe
o chapéu virado de frente, os olhos de frente, o nariz de lado, e quando você olha, o resultado final é que aquela imagem está completamente deformada e que aquilo ali, embora você reconheça uma mulher, ela não é igualzinha à mulher que a gente vê na rua. Por quê? Porque a arte não precisa ser igual àquilo que você vê, porque ela não é mais uma cópia do real, mas ela é uma transformação disso, né? Então, a arte moderna, como primeira sugestão, né, é essa, de que ela não é uma cópia e que, portanto, ela vai instalar com o seu espectador, seja o seu leitor, no caso de um texto, seja o seu espectador, no caso de uma peça de teatro, de um espetáculo de dança, de uma pintura, de uma escultura, ele vai propor com o seu espectador uma relação que não é simplesmente passiva. Você precisa compreender aquilo, você precisa desenvolver algum tipo de relação que inclui a sua inteligência, você precisa parar para pensar. 2, precisa emprestar àquela obra uma parte da sua sensibilidade. Você não pode se pôr friamente, deixa eu ver se eu gosto disso. Ferrou. Você tem que, deixa eu ver se eu gosto, você já tem que ir com vontade, você tem que ter uma disponibilidade qualquer. Agora, não pode pensar que a obra a obra está lá, ela está lá, ela tem um alto nível de exigência. A questão é que a obra de arte moderna foi se tornando cada vez mais exigente. E nem sempre os seus espectadores foram na mesma velocidade. Mas a questão é, a obra de arte não pode esperar que o seu espectador avance. Ela tem que avançar. Nós, espectadores, é que temos que correr para acompanhar o que a arte está fazendo. A gente não pode esperar que a arte pare para que a gente possa acompanhar. Até hoje tem quem ache que a pintura tem que ser a maçã igual a maçã. Já imaginou se os pintores estivessem pintando maçãs iguaizinhas às maçãs, só porque um monte de nós, ainda acha que a pintura deva ser uma maçã igualzinha a uma maçã? Imagina se o Matisse, se todos os pintores estivessem fazendo exatamente o que aquela mulher que reclamou do tamanho do braço estivesse pintando. Não teria existido Picasso, não teria existido todas as experiências que nós fizemos de lá para cá. Então, primeira coisa a compreender, a arte não está à nossa espera. Ela está muito à frente de nós e é a gente que tem que correr. Então, vejam como viu como a relação é outra agora com o seu leitor? A gente tem que correr. Já estou cansado. Tem que correr? Tem. Então, preciso ser inteligente? Preciso. E eu preciso ter disposição sensível? Precisa. Você precisa ler sobre ela? Precisa. Você precisa entender sobre aquele autor? Precisa. Então, você tem que entender sobre arte no geral? Ajuda bastante. Então, você tem que, ao invés de você ler uma vez, se você não entender, você tem que ler de novo. E se não entender? Lê de novo. E se não entender na terceira? Quem sabe lá para a sexta vez você consegue. Entendeu? Mas então não parece diversão, parece trabalho. Não parece diversão, não. Às vezes parece diversão e às vezes parece trabalho. A questão é que o trabalho, nesse caso, que é o trabalho do leitor com a obra de arte, pode ser muito divertido. Eu conheço poucas coisas tão boas na vida, E às vezes pode ser só diversão mesmo, pode ser entretenimento. Essa é uma outra questão, arte e entretenimento, que também é uma outra discussão que está no centro da arte moderna no século XX. Mas, de qualquer modo, toda a arte, e é o que esse poema aqui já traz como sugestão, instala, cria, quer, pretende, com o seu leitor ou com o seu fruidor, vamos chamar de público, uma relação que não é mais de conforto, é uma relação que implica, que deseja ação, trabalho, não é mais confortável. Está claro isso? Vamos seguir para o poema seguinte. É o Bonde, do Oswald de Andrade, que estava lá na semana de 22, é um dos grandes ideólogos dessa Semana de Arte Moderna. E o poema do Oswald se chama Bonde. Bem, primeiro tenhamos em mente que o bonde era o que havia de mais moderno e mais veloz na cidade, ou seja, ele está naquele ambiente que o Olavo Bilac considerava inóspito e estéril. A gente está totalmente na rua.
É como se a gente hoje fizesse um poema chamado Metrô, tá? Até tem um poema chamado Metrô, já existe, é o mais moderno. Então, bonde, e diz o poema: o transatlântico mesclado dlendlena e esguicha luz, postretutas e famílias saculejam. De novo, bonde, o transatlântico mesclado dlendlena e esguicha luz, postretutas e famílias sacolejam. Ora, aqui eu estou em plena vigência da poesia moderna, né? Esse poema não vai mais trabalhar com imagens previamente poéticas, ou seja, a arte moderna não vai trabalhar com aquilo que já está codificado, né? Então, o que o artista moderno vai fazer? Ele vai pegar uma coisa que é da rua, vai pegar tudo isso que a gente está chamando hoje de reciclagem de lixo, né? É quase como se fosse o coroamento de um projeto muito antigo, que está lá no início do século XX, que é aproveitar os restos. O Picasso já fazia isso, né? Já pegava ticket de metrô e colava nos seus quadros, né? Os surrealistas já faziam isso, já pegavam coisas, lixo, restos, pedaço de cadeira e colavam nos quadros. Aquilo já estava no projeto da arte, né? Entender ou propor que não existe o lixo e o luxo, né? Que tudo depende de como você vê e o que você faz com aquilo, né? Ora, aqui, para um poeta antigo, né, esse poema do Oswald de Andrade é lixo, né? Para nós ele é luxo, primeiro lugar da categoria, né? Luxo. Vejam que curioso, né? O nome do poema é Bonde. Então, ele já me explicou que o retrato aqui, não é do bonde. E ele começa dizendo o transatlântico. Ora, o transatlântico é um imenso navio. Então, ele está falando do bonde ou do transatlântico? Ele está falando do bonde, sem que ele deixe isso muito claro, mas ele está comparando o bonde com um transatlântico. O transatlântico, que é o bonde lá do título, porque para ele aquele bonde cabe em tantas coisas que é como se esse bonde fosse um transatlântico. Então, como ser, ou seja, é uma metáfora. Não é? O que é uma metáfora? É uma coisa como a outra. Não é? Você é o sol da minha vida. Esse é isso, né? Você é como o sol da minha vida. Né? Então, toda metáfora, toda imagem poética não é nada além disso. Né? Poetas são melhores ou piores de acordo com a qualidade das coisas que eles reúnem, né? E alguns poetas reúnem coisas incríveis, e nessa reunião, a reunião é tão incrível de uma coisa com a outra que você leva um susto e cai para trás e diz: meu Deus, que gênio, que coisa deslumbrante, né? Porque diante daquela aproximação de uma coisa com outra, você descobre o mundo, descobre a vida, descobre você mesmo, descobre a vida, a morte, a explicação do universo, a falta de explicação do universo, só porque aquele cara juntou aquela palavra com aquela. É só isso, né? Então, ali ele diz assim, o transatlântico. Então o bonde é como um transatlântico. E o que ele faz? E ele é um transatlântico, primeiro, mesclado. Mesclado. Ora, aqui é um dado fundamental. Para esse artista tradicional, anterior à arte moderna, há uma espécie de mito de pureza. Tá? A arte é uma coisa pura, a arte é o lugar onde as coisas não se misturam. Ora, quando eu disse que o Picasso colava resto de coisa, de lixo do chão, no quadro dele, esse sujeito não tem mito de pureza, ele não está trabalhando com a ideia de pureza, ao contrário, ele está desejando a impureza, não é? Ele está juntando o lixo com obra de arte, impureza. Então, a ideia da obra de arte moderna, a riqueza está na impureza, está na mescla, o transatlântico mesclado. E é claro que num país como o Brasil, e num projeto como o projeto modernista, a mescla tem a ver também com a própria ideia do Brasil como um país mesclado, racialmente, socialmente, ideologicamente, é país mulato, né? Nós somos um país mulato, onde além de mulatos,
temos a contribuição milionária de japoneses, italianos, franceses, alemães. Aqui é um poema dos anos 20, ou seja, auge da imigração, dos estrangeiros chegando como mão de obra, já substituindo o resto que ainda havia de mão de obra escrava no Brasil. E aqui eu tenho muito avanço econômico, São Paulo muito rico, com muito café, e chegando muito estrangeiro, muito italiano, muito japonês para trabalhar. Então essa ideia de que tudo se mistura, de que o mundo não está mais compartimentado, é que soa aqui na ideia de um transatlântico mesclado. E o que acontece no transatlântico? O que ele faz? Ele dlendlena. Ora, não adianta a gente ir ao dicionário procurar o que é o verbo dlendlenar. Ele inventou um verbo. Um verbo que me parece, para quem já andou de bonde, quando faz dlen, 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 aquele barulhinho do bonde, dlen, dlen. Então, dlendlena significa o bonde faz um barulhinho que parece com dlen, dlen. Então, ele dlendlena. O que a poesia moderna pode fazer, quer fazer e faz? Dinamiza a língua, cria palavras, cria combinações imprevisíveis. Aquilo que parecia que já estava sólido lá no dicionário, os poetas vão lá e fazem uma reviravolta naquilo ali. E quando parece que as palavras já não dizem mais o que você quer, eu invento. Assim como o braço da mulher não precisa ter o tamanho certinho do braço, assim como a minha maçã no quadro não precisa parecer uma maçã, eu posso inventar o verbo dlendlenar, já que não tem nenhum verbo no dicionário que diga o que eu quero, que é que o bonde faz dlen, 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 dlen. Então eu invento dlendlena. Ele dlendlena e esguicha luz. Esguichar luz é lindo, porque esguichar parece uma coisa para água, esguicha água, e ele usa para luz. Então parece que ele tem uma capacidade de iluminação de alguma coisa, e sobretudo parece uma festa. Esguichar luz é quase fogos de artifício, Então esse bonde surge aqui com uma espécie de maravilha plástica, Ele é um transatlântico que esguicha a luz, e ali prostitutas e famílias sacolejam. Ora, primeira coisa a observar, ele sabia que se escrevesse prostitutas seria uma coisa, e escrevendo postretutas é outra, O que significa? Ao dizer postretutas, o que está misturado naquele bonde? Está misturado aquele que fala certo, aquele que fala errado, assim como está misturado a prostituta e estão misturadas as famílias, que eles chamam de família. Então, as postretutas, tanto pode ser simplesmente uma dislexia comum da fala cotidiana, que a gente pode chamar de erro, e pode chamar simplesmente de uma inversão ali qualquer, e a comunicação se dá perfeitamente, tanto que a gente entende que prostitutas são prostitutas, nenhum problema, e assim como as famílias, ainda mais no poema escrito em São Paulo, parece aqui como se fosse alguém do interior que vem para a capital e faz família. Como é que vai a sua família? Vai bem, graças a Deus. É a família. Então, aqui quando ele diz prostitutas, se ele dissesse prostitutas e famílias, eu já tinha entendido o que está sendo misturado, ou seja, ali não tem uma pureza moral, família de um lado, prostitutas de outro, não, ali as prostitutas e as famílias sacolejam. Sacolejar significa bate, esbarra, atrita, dança, tem uma dança, Então ali esse bonde tem uma ginga, tem uma dança qualquer, tem um baile acontecendo, está tudo se misturando, tudo no mesmo espaço. Então é quase como, mas quando ele diz postretutas e famílias, ele está misturando as famílias e as prostitutas, mas os modos de dizer, ele está misturando também o sujeito que vem do interior, está misturando o cara que está na capital que não sabe falar direito, mas que está todo mundo junto. Então a ideia, sabe aquela expressão, está todo mundo no mesmo barco? Está todo mundo no mesmo barco, no mesmo transatlântico, mesclado. Então, ele está mesclando cor, mesclando
classes, mesclando hábitos culturais, mesclando morais, mesclando a família com a prostituta. Ou seja, esse bonde é uma espécie de metáfora do próprio Brasil, né? Onde tudo se mistura, onde tudo se mescla e que lindamente esguicha a luz. É uma espécie de iluminação num mundo escuro e sombrio. Há uma luz, há uma claridade, há uma energia. Essa luz vem da eletricidade, é o bonde elétrico, né? Então há uma energia, há uma eletricidade que sai dessa mistura, né, que é o Brasil, que tem, né, mistura onde tudo se mescla, né? Onde tem a mescla racial, social, cultural. Então, esse poeminha de 3 versos, que parece tão simples e parece uma piada, né, é capaz de ativar uma série de possibilidades de leitura. É uma outra coisa fundamental para a gente compreender a poesia moderna. Concisão, que pode estar no tamanho, mas pode ser um poema de muitas páginas. Um poema de muitas páginas pode ser um poema conciso. Não é tamanho, mas é a capacidade de colocar muita informação em pouca coisa. Pensem num comprimido que a gente toma. Não é? Um comprimido é capaz de fazer milhões de coisas com você. Você não precisa tomar uma panela de sopa, né? Você pode tomar um comprimido que dá o mesmo efeito naquela coisa. A ideia de comprimir é isso, é de alcançar muito efeito com uma coisa pouca, que está ali concentrada, condensada, né? A ideia de condensação, de compressão, é típica da arte moderna, né? Ou seja, onde pouco te diz muito. E te diz muito e te dá a possibilidade de interpretação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né? A gente está pegando esses poemas, a gente está interpretando, está, né, vendo o que ele te possibilita como, né, como interpretação, como leitura. Vamos seguir para o seguinte? É o poema de 7 faces, do Drummond, que todo mundo conhece, que é uma maravilha. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Bem, esse é um poema que, assim, que críticos e críticos de literatura já gastaram, assim, algumas centenas de páginas, analisando, falando, interpretando, discutindo, concordando, discordando. Há uma infinidade de leituras possíveis, porque é um poema complexo, é um poema incrível. É o primeiro poema do primeiro livro do Carlos Drummond de Andrade. É quase que uma espécie de certidão de nascimento. É assim que ele se anuncia, que ele se mostra para a literatura, para o seu leitor, né? É um poema incrível, incrível. Nós não passaremos aqui horas falando dele, como eu adoraria. Mas, um dia, se a gente combinar, eu venho de uma aula aqui só sobre Drummond. Aí eu prometo que a gente fica mais tempo aqui com esse poema e com outros. Mas, bem, o que eu quero chamar a atenção aqui? De novo, o espaço aqui é o espaço da rua. Está lá, engraçado, e está lá o bonde de novo, né? O bonde passa cheio de pernas. O bonde aqui também é mesclado. Olha lá, o bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. E vejam que lá o Bilac, quando quis dar uma sensação de acúmulo, né, ele colocou vírgula e um E. Trabalha e teima e lima
e sofre e sua. Só que aqui o Drummond, o que ele quer fazer não é só acumular, ele quer criar um efeito de mistura, de mescla. O transatlântico mesclado é o mesmo transatlântico, é o bonde. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Quando ele não põe a vírgula, ele acaba misturando uma palavra com a outra. Então, ao invés de as pernas brancas, pretas, amarelas estarem divididas por vírgulas, ele tira a vírgula, né, que gramaticalmente seria correto, estaria previsto, e ele cria a sensação de mistura, de simultaneidade, né? Passa tudo misturado, pernas brancas, pretas, amarelas. Então, é o mesmo espaço da rua. Ora, isso é fundamental para que a gente compreenda o que se passou com a arte, né, até o século XVIII, a arte do século XIX, mas sobretudo do século XX e XXI. É o que a gente está chamando aqui de poesia moderna. Né? A gente tem que entender que é uma descida para a rua. Né? Se tivesse que definir, foi para a rua. Foi para a rua. Né? Saiu do claustro e foi para a rua. E quando chegou na rua, se deparou com o que é a rua. Com a velocidade, com a simultaneidade, com a mistura, com a fragmentação, com a velocidade, com mil coisas. E o que a poesia moderna tenta fazer é expressar a rua. Né? Como é que eu expresso a rua? Como é que eu digo o que a rua é? Né? E, sobretudo, não é só expressar a rua, é como é que eu vou expressar isso que eu sou agora que eu estou na rua. Porque o sujeito que está fechado no claustro, ele não tem a mesma experiência de vida que o sujeito que está lá na rua. São pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, existências diferentes, modos diferentes de ver o mundo. Então é preciso que haja uma maneira de expressar o mundo e expressar o meu mundo interior. Né? Na verdade, o que eu estou dizendo aqui é que não há uma separação, e é evidente que não há, entre o mundo externo e interno. Né? Então, a poesia moderna, ela vem para ser a expressão desse mundo moderno e desse sujeito moderno. Tá? E é fundamental, repito, que a gente entenda que é uma experiência que se dá na rua, na cidade. Como acontece com esse poema do Drummond, né? Onde, de brincadeira, ele imagina aqui o seu próprio nascimento, onde ele é não abençoado, mas onde ele é amaldiçoado. Né? Vai, Carlos, vejam que não é um anjo, né? É um anjo torto, desses que vivem na sombra. Então, é um anjo que vem das trevas e não da luz. Né? E ele vem e diz que ele vai ser gauche. Ora, gauche é uma palavra francesa, né, que significa esquerda, ou à esquerda, à gauche. Então, à droite, à direita, à gauche. Ih, eu sou ruim com o jeito esquerdo, hein? À gauche, à esquerda, à droite, à direita. Então, estar à esquerda, ou ser gauche, significa, basicamente, estar fora. Estar à esquerda não é estar à direita. Estar à direita do Senhor, estar à direita do Pai, sentar-se à direita, é o lugar privilegiado. É o lugar que tem nobreza, que tem status. Estar à esquerda significa ter menos privilégios, ter menos status. E ser gauche significa, sobretudo, não estar no centro dos acontecimentos. O gauche é aquele que está torto no seu canto, como diz o Drummond. É aquele que não age, que não está no centro, que não tem uma participação efetiva. É aquele que foge, que escapa, que prefere ficar na sombra. Mas também ele tem que ser desajeitado. Desajeitado, atrapalhado. Exatamente. Desajeitado. O gauche é aquele que não atua, que não está no centro. Bem, o gauche é tímido. O gauche acha que deu errado, que vai dar errado, que não sabe fazer as coisas, aquele que faz assim, aí cai a xícara, aí ele vai consertar e piora mais ainda. O gauche é tímido.
Bem, o personagem mais gosto da literatura brasileira é a Macabeia, da Clarice Lispector, né? Porque ela é feia, porque ela sente dor, ela não sabe onde é a dor, e ela é enganada pela amiga, e tudo dá errado, tudo dá errado. Com o Ghost, tudo vai dar errado, né? Então, esse Ghost, na poesia do Drummond, tanto uma posição espacial, ele está sempre no canto, ele está sempre à esquerda, né? Ele nunca participa efetivamente das coisas, né? Quanto ele é esse sujeito desajeitado. Ora, aqui nesse poema parece que é exatamente esse sujeito inadaptado, que é uma questão da poesia do Drummond, mas é uma questão também da própria arte moderna, né? O sujeito no mundo moderno, ao mesmo tempo que ele está encantado em estar na rua, ele sente algum desconforto por estar na rua, porque ele quer estar lá no turbilhão da rua, mas ao mesmo tempo ele se ressente de não ter mais o conforto do claustro, a paciência, o sossego, né? Há alguma coisa desconfortável, né? Então, o artista moderno nunca se sente plenamente integrado ao mundo. O Drummond tem 2 versos que eu acho que são sensacionais, num poema chamado Explicação, é um poema longo, mas ele diz a certa altura: no elevador, penso na roça, penso no elevador, né? E vejam que lindo, né? Que são 2 espaços imensos. A roça é uma coisa sem fim, e o elevador é um espacinho de nada. Ele não fala cidade, ele fala elevador, ou seja, é onde a cidade é menor, né? Onde é que a cidade é menor? É no elevador, né? O menor lugar da cidade é o elevador, né? Mas quando ele está no elevador, claro, ele se sente tão mal que ele pensa na roça. Mas quando ele está na roça, ele se sente tão mal que ele pensa no elevador. Então, ele não está confortável em lugar nenhum. Ora, é claro que isso é típico do Drummond, né? Isso é bem o Drummond. Mas, de certo modo, isso diz muito da experiência do artista no mundo moderno. Mas, eu diria que isso tem a ver com o homem moderno, né? Que quer e não sabe o que quer, e quando alcança o que quer, não quer mais, né? É uma perpétua insatisfação, porque, na verdade, quer alguma coisa que não sabe onde está, né? Põe e não sabe onde pôs, e não sabe onde está posto, não sabe quem pôs, e quer saber quem pôs, e não sabe onde está, e não sabe o que é. Há um perguntar incessante, né? O homem moderno é movido por uma pergunta e por uma insatisfação permanente, não é? E é por isso que, por mais que Deus possa, né, para os crentes, né, nos confortar, mesmo Deus não é mais uma resposta para o mundo moderno. Assim como as nossas respostas vêm e vão, né? O socialismo já não é mais resposta, o capitalismo, esse nunca foi, não é? Quem responde hoje pelas nossas dúvidas, né? Cada um de nós pode descobrir uma resposta pessoalmente, na religião, no amor, né? No trabalho. Cada um de nós resolve, né? Encontra o seu modo de se tornar confortável e ameno na vida. Mas ao homem moderno como totalidade, como conjunto, hoje não há nada que nos apazigue, não é? A nosso único desejo é que o planeta não acabe, não é? E já estaremos felizes. Mais do que isso, a gente já não pode mais prometer, a gente não pode mais nem desejar, não é? A gente só quer que o planeta não acabe, só. Agora, o que vai acontecer nesse planeta, a gente já nem sabe, mas não, basta que fique aí, e já é pedir bastante, e precisaremos fazer muito esforço para que isso aconteça. Também não vai ser mole. Então, ou seja, chegamos a uma espécie de momento dramático, né, dessa experiência moderna. A experiência moderna também é uma experiência trágica. É uma experiência, né, essa tal vida na grande cidade, a vida da rua, né, é uma vida, né, que foi se acelerando e foi chegando a resultados que não estavam previstos. E alguns resultados são muito desconfortáveis. De qualquer modo, o Drummond, né, as casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, e a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Então, imediatamente aqui já aparece a imagem do desejo sexual, e logo depois, essa imagem parece se desenvolver com o bonde passa cheio de pernas, né? Ele tem aqui ao mesmo tempo, né, eu já falei disso, né, da simultaneidade, da velocidade, da
da dinâmica da cidade, do mundo urbano, e ao mesmo tempo também aqui repercute essa imagem erótica das pernas. Ele está vendo as pernas, ele está gostando de ver as pernas. Tanto que os olhos não perguntam nada, mas o coração pergunta. Então, o coração pergunta, para que tanta perna, meu Deus? Mas os olhos não perguntam nada. Então, esse homem, o homem moderno, ele é um homem dividido. Ele é tão dividido que os olhos sentem uma coisa e o coração sente outra. Diante das pernas que passam, os olhos aprovam, mas o coração não. O coração pergunta, para que tanta perna? Mas os olhos não perguntam. Esse é um sujeito dividido, talvez, entre o sentimento, que tradicionalmente pertence ao coração. Eu amo você do fundo do meu coração, o seu coração é meu, te dei meu coração. Está lá na tradição romântica, o coração como lugar do sentimento e do amor. E os olhos que vendo as pernas não perguntam nada, porque estão gostando muito de ver as pernas passando. Então parece um sujeito dividido entre o desejo e o sentimento, entre o sexo e o amor, alguma coisa desse tipo. De qualquer modo, o que interessa aqui é que é um sujeito dividido, né? Ele próprio fragmentário, ele próprio complexo, sem conseguir encontrar dentro dele as respostas para as suas perguntas, né? Porque as perguntas são várias e as respostas não dão conta da quantidade de complexidade desse sujeito, que não é mais um sujeito inteiro, né? Ou seja, a tradição dizia eu, e quando dizia eu, esse eu era um bloco, uno, era uma coisa compacta. Eu penso, eu acho, eu sou, né? E o que a psicanálise, o Freud, né, o romance moderno, a Virginia Woolf, a poesia moderna, todo mundo moderno, Einstein, todos os grandes, o socialismo, o que tudo é que não há verdade absoluta. Tudo que era sólido desmanchou no ar. Até a ideia de eu desmanchou no ar. Não tem mais uma totalidade, né? A psicanálise ensinou para a gente que, né, você tem uma coisa que é o inconsciente, você tem que produz desejos que não são os mesmos desejos que você gostaria, na sua vida ordenada e regulamentada pelos seus contratos sociais, gostaria que fossem os seus únicos e totais desejos. Há alguma coisa dentro de você que te arrasta para lugares que você não quer, né? Que te sugere dos desejos que você não gostaria de ter, né? Que sugere que você faça coisas que você talvez não gostasse de fazer, ou que é o contrário, né? Todos nós, né, sentimos tanto isso diariamente, né? Faz tal coisa, não vou fazer não vou fazer, isso é você com você próprio, né? Eu devia ir lá falar não sei o quê, não, quer saber de uma coisa, não vou falar nada, vou chegar lá, vou ficar quieto e não vou dizer nada. E você chega e fala, mas eu disse que eu não ia falar, mas o que eu falei? Ou seja, você está sendo movido por sentimentos que você não controla. E por que você não controla os sentimentos que você próprio sente? Porque não existe uma coisa compacta que você chame de eu e que se comporte de maneira una, compacta. Você está todo dividido, né? Ora, esse sujeito dividido, ou melhor, esse sujeito dividido toma consciência da sua divisão nessa coisa que eu chamei de o mundo moderno. E a poesia moderna vai ser a voz desse sujeito dividido. Aqui eu tenho esse sujeito dividido quando ele diz que o coração sente uma coisa, os olhos sentem outra. O desejo é uma coisa e o sentimento é outra. Então, esse é um sujeito extremamente complexo. Mas, lá na frente, ele finge que não é complexo. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Por quê? Porque socialmente ele usa uma máscara. Ele é um homem atrás do bigode. E veja, não é um homem de bigode. Um homem de bigode é mole. Um homem de bigode. Um homem atrás do bigode significa que tem o bigode, o cara está atrás do bigode. Sacou? O bigode é a máscara que ele usa. Então tem o bigode e ele está atrás. Ele está protegido pelo bigode. E depois ele diz ainda, o homem atrás dos óculos e do bigode. Depois ainda mete uns óculos em cima. Ora, ele de óculos e bigode, ele parece que é sério, simples e forte. Sério ele não é, porque está correndo atrás das mulheres, está vendo, já vi que ele não é sério, não é nada sério, não é? Simples ele não é, porque eu já vi que é o contrário, ele é bem complexo, dividido e fragmentário.
e forte. Veja o que ele vai dizer na estrofe seguinte: meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Ele não é nem sério, nem simples, nem forte, mas atrás da máscara que ele usa socialmente, ele parece isso tudo. Mais uma divisão. Então, ele é uma coisa, intimamente, socialmente, ele é outra. Então, vejam o grau de confusão em torno desse sujeito, dentro dele. E vejam que aqui, onde ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? E o que soa aqui? O que vocês lembram imediatamente? Oi? Teriam sido essas as últimas palavras de Cristo na cruz. Ora, então, esse poema que vinha até então jogando com humor, com graça, fazendo piada, não é? De repente, ele alcança um alto grau de emotividade e de dramaticidade, né? E vejam que Deus já tinha aparecido no poema, mas a gente nem percebeu. Sabe por quê? Ele diz assim: para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Mas quando ele diz para que tanta perna, meu Deus, esse Deus aí não é Deus. Esse Deus aí é nada. Agora quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Agora é Deus. Agora é Deus, né? Antes é só uma expressão vazia. Para que tanta perna, meu Deus? Ai, meu Deus, que fome. Eu não estou falando com Deus, Deus, Senhor, eu tenho fome. Não é nada disso. Meu Deus, estou com uma fome louca. É nada. É caramba, puxa vida. É caramba, puxa vida. Tá? Para que tanta perna, meu Deus? Mas quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco, agora sim é um homem que se sente abandonado, que se sente só, que se sente diante de Deus, que se põe diante da divindade, que se põe diante do inexplicável, que se põe diante do insondável para perguntar, para indagar do seu sofrimento, não é? Como todo homem, não é? Nos momentos mais dramáticos da sua vida, mais terríveis, pergunta a Deus, por que me abandonaste? Não é? Em algum momento, não é? Todos nós se sente abandonado, não é? E diante do abandono mais absoluto, não é? Tantas vezes surge a pergunta, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não é? É esse momento de grande sofrimento que o poema, de repente, lança, e quando lança, muda de tom logo depois. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Não é? Ele muda de assunto, ele disfarça. Então, e termina com a maneira mais improvável e surpreendente. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Ora, e aqui, o poema termina de uma maneira muito estranha, porque aparece um tu. Eu não devia te dizer. E até agora não tinha tu nenhum no poema. Ele está falando, quando eu nasci, o anjo todo escreve na sombra, disse, vai casa, coisa da vida dos homens. Não tem ninguém, não parece que ele está falando com alguém. E aqui aparece um tu, eu não devia te dizer. Então parece que está falando com alguém. Mas essa lua, mas esse conhaque, sentiu o ambiente que ele cria? Então tem alguém, com licença, tem alguém, tem uma lua e tem um conhaque. Já sentiu o clima, né? Está rolando um clima romântico, está rolando uma paquera, uma coisa qualquer. Ele cria um clima ele usa o chavão, lua, conhaque e alguém do lado, para criar um ambiente amoroso, romântico, e ali, nesse ambiente, ele pede desculpas, né? Mas eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Ele ficou comovido e falou demais, não preste muita atenção no que eu falei nesse poema. Ele pede um pouco de desculpas e ao final ele desmancha o que ele disse no poema, menosprezando o próprio poema, rindo, tipo assim, isso aqui não é nada demais, né? Eu tomei um pileque, eu estou aqui com você, nesse negócio, aí falei demais. É um pouco isso, né? Quase como se o poema fosse o resultado de um pileque.
Ora, é um outro traço da arte moderna e da poesia moderna, né? Rir de si mesma. Né? Nem o poeta se dá mais grande importância, nem a ele próprio, nem a sua obra. Né? Todos os valores precisam ser postos numa outra dimensão, numa outra dinâmica, né, em relação com outros valores. Né? O poeta não se acha mais o dono da verdade. Né? A sua obra é também o resultado de muitas contingências. Né? Como essa obra aqui, ele sugere, é a contingência de um ambiente romântico, uma boa companhia, uma lua e um conhaque. E veja que curioso também, botam a gente comovido como o diabo. Comovido como o diabo aqui significa comovido, muito comovido, comovido à beça, né? Estou com uma fome dos diabos. Eu só falo de fome, vocês perceberam, né? Comovido como o diabo. Não, a Elô está oferecendo um lanchinho, porque eu só falo de fome. Não. Comovido como o diabo, comovido à beça, muito comovido. Mas o diabo já tinha aparecido no poema. É o anjo das trevas lá do início, né? Desse anjo que vive na sombra. Então, lá agora, lembra a história do Deus que aparece 2 vezes, cheio e vazio, de significado? Lá Deus aparece vazio e depois se preenche. Aqui é o contrário. O diabo aparece cheio e agora ele esvazia o diabo. O diabo aqui não tem significado nenhum, né? Comovido como o diabo, comovido à beça. Esse é um poema que se chama Poema de 7 Faces. E por quê? Porque parece que ele tem 7 estrofes, ou seja, 7 partes. Exatamente porque parece um poema onde uma coisa tem uma relação tênue com a outra, ou seja, uma relação muito, muito sutil, frágil. Não há uma continuidade de uma coisa na outra. Eu não tenho aqui um poema onde uma coisa explica a outra, explica a outra, explica a outra e que chegue a um resultado final. Eu tenho aqui uma espécie de fragmentação, né? Aquela velocidade, aquela mescla aparecem aqui. O poema seguinte, que é o Nota Social, é também do Drummond, e eu não vou me deter longamente nele, eu quero só mostrar aqui aquilo que eu falei antes, que é uma certa inadequação do poeta ao mundo moderno. Né? Só porque a gente não tem a impressão de que esse poeta moderno, de que esse artista moderno se lança ao mundo como se o mundo fosse uma grande festa e tudo fosse bom. Não, há um desconforto, há uma desconfiança. Eu aceitaria um café. Se fosse um café, eu tomo. Pronto. Ela já... Então, esse poema Nota Social, aqueles quadradinhos ali não existem não, eles apareceram por algum acidente de configuração de computador. Os quadradinhos, O poeta chega na estação. O poeta desembarca. O poeta toma um alto. O poeta vai para o hotel. E enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, uma ovação o persegue feito vaia. Bandeirolas abrem alas, bandas de música, foguetes, discursos, povo de chapéu de palha, máquinas fotográficas assestadas, automóveis e móveis, bravos. O poeta está melancólico. Numa árvore do passeio público, melhoramento da atual administração, árvore gorda, prisioneira de anúncios coloridos, árvore banal, árvore que ninguém vê, canta uma cigarra. Canta uma cigarra que ninguém ouve, um hino que ninguém aplaude. Canta no sol danado. O poeta entra no elevador. O poeta sobe. O poeta fecha-se no quarto. O poeta está melancólico. É um poema estranho, não é? E que narra, não é? Ele tem aqui uma espécie de historinha, não é? Quase como se fosse um filmezinho, né? E que começa de maneira muito direta, acompanhando os gestos, as ações desse poeta. O poeta chega na estação. O poeta desembarca. Obrigado. Obrigado. O poeta desembarca. O poeta toma um automóvel. O poeta vai para o hotel. Ora, aqui ele faz o filminho todo, né? Desde a hora que ele chega na estação até a hora que ele vai e vai para o hotel.
E enquanto ele faz isso, ou seja, agora ele vai contar o que vai acontecendo simultaneamente, ou seja, de novo aquele desejo de contar, né, ou de fazer aparecer no poema a simultaneidade das coisas que acontecem numa cidade. Enquanto ele faz isso, como qualquer homem da terra, ou seja, ele não é um homem especial, ele não tem nada de diferente, nada que o torne diferente dos outros homens, ele é igual a qualquer um, ele não é mais como o beneditino lá do Olavo Bilac, que tem uma posição diferente dos outros homens, que vive num mundo diferente dos outros. Ele é um homem que está na rua com os outros homens, igualzinho aos outros homens, vivendo tudo que os outros homens vivem. Uma ovação o persegue. Uma ovação, ou seja, aplausos, não é? Mas esses aplausos não são para ele. Tanto que ele ouve essa ovação como se os aplausos fossem vaias. Mas tem uma festa rolando na cidade. Ó, bandeirolas abrem alas, bandas de música, foguetes, discursos, povo de chapéu de palha, máquinas fotográficas assestadas, automóveis e móveis, bravos! Mas o poeta está melancólico. Então o que a gente já entendeu? Que tem uma festa rolando, mas a festa não é para ele. Enquanto há uma festa na cidade, o poeta passa sozinho, sem ninguém ver, desce da estação, e vai para o hotel. Então existe uma festa para alguém que não é o poeta. E existe o poeta que está sozinho e melancólico. Segunda estrofe. Numa árvore do passeio público, melhoramento da atual administração. E aí, o poema sugere, né, que existe uma administração e que essa talvez seja uma festa para a atual administração. Talvez a inauguração de uma praça, onde tem a tal árvore, que é um melhoramento da administração. Talvez seja uma festa patrocinada por uma empresa, já que tem os anúncios coloridos. Mas, de qualquer modo, lá nessa árvore, o que tem lá na árvore? Uma cigarra. E o que tem de especial nessa cigarra? Uma cigarra que ninguém ouve. Ela canta um hino que ninguém aplaude. E ela canta no sol danado. Ora, é claro que existe aqui uma sugestão de que há, né, digamos, eu tenho 3 elementos aqui, né? A festa, e durante a festa, a cigarra canta, e ninguém ouve a cigarra. E existe o poeta, que ninguém vê passar. É claro que existe, portanto, uma identificação do poeta com a cigarra. Sobretudo porque, tradicionalmente, pensem lá no conto, né, na fábula da cigarra e da formiga, né? Quem é a cigarra? A cigarra é o poeta, é o cantor, é o artista que fica lá cantando, enquanto a formiga, trabalhadora, muito burguesa, muito boa operária, está lá trabalhando, juntando comidinha para chegar o inverno, enquanto a cigarra canta. Ora, esse é uma fábula educativa, né, daquelas tradicionais que tentam fazer com que todos nós sejamos bons trabalhadores e jamais poetas, jamais cantores e jamais artistas, né? Ora, aqui, né, já é esse mundo, né, produtivo, burguês, capitalista, se quisermos, né, que aplaude a atual administração, mas não vê o canto da cigarra, né? E a cigarra, ela canta, mas ela canta no sol danado, né? E esse adjetivo aí, o sol danado, mostra o desconforto, mostra o sofrimento da cigarra, né? Mesmo para a cigarra, o canto dela não é um canto somente confortável, alegre e ameno. Tem aí um problema, né? Ela canta no sol danado. E assim como ela canta no sol danado e ninguém ouve, ninguém aplaude, o poeta também canta e ninguém ouve e ninguém aplaude, porque o mundo está ocupado em aplaudir os melhoramentos da atual administração, né? O mundo da política, o mundo da indústria, o mundo da empresa, o mundo da produção. Ora, então esse é um poema que se queixa
do mundo moderno. Tá? Então, ao mesmo tempo que o poeta vem para o mundo moderno, ele tem algum tipo de lamento com relação a esse mesmo mundo. Ou seja, ele lamenta. Ele sabe que quando ele vem para o mundo dos homens comuns, quando ele se transforma, quando ele se converte num homem comum, ele ganha alguma coisa, mas ele perde alguma coisa. Né? Ele ganha em experiência vital, ele ganha em prolongamento com o seu semelhante. A sua arte ganha em experiência formal. Ele ganha como ser humano, mas ele perde como valor social. Como sujeito social, ele perde seu papel, ele perde sua importância. Não é? O seu canto ninguém vê, ninguém ouve, ninguém aplaude. Ele fica como a cigarra. Todo mundo aplaude a administração que plantou a árvore, mas a cigarra que canta na árvore, ninguém ouve. Né? Todos estão ouvindo a banda de música que toca para o prefeito que plantou a árvore. Está claro isso? Poema seguinte, Catar Feijão, do João Cabral. Eu fiz a programação para um ano de poesia moderna. E aqui eu quero chamar a atenção só para uma coisa. Para o fato de que, como eu falei que a poesia quer incomodar, que a arte quer ser incômoda, não quer que o leitor tenha, e o espectador sejam passivos, né? Esse é um poema que defende que a arte, que a poesia não deve ser passiva, né? E aqui, é por isso esse poema. E uma coisa curiosa, que é algo que eu falei também, de que não existem coisas que não possam ser poéticas, né? Então aqui ele vai comparar duas coisas que tradicionalmente estariam completamente separadas uma da outra. Uma é fazer poesia e outra é catar feijão. Ora, aquele poeta, o Olavo Bilac, jamais compararia fazer poesia com catar feijão. Embora lá ele tenha usado o lima, de limar, na poesia tradicional, quando ele fala em limar, as metáforas dos parnasianos são sempre a metáfora do ourives e do escultor. Ele lima, mas não pensa que ele lima pedra na rua, não. Ele lima diamante, rubi, esmeralda, tá? E quando ele faz uma escultura em mármore Carrara. Tá? Também não vai ser em concreto que ele vai ralar, não. Então, a poesia moderna, não. Ela traz um trabalho, de fato, sem importância. Tá? As metáforas, as aproximações vão ser com atividades, a princípio, consideradas sem nenhuma importância, como essa de catar feijão. Do João Cabral de Melo Neto, vamos lá. Catar feijão se limita com escrever. Joga-se os grãos na água do alguidar e as palavras na folha de papel. E depois joga-se fora o que boiar. Certo, toda palavra boiará no papel. Água congelada, por chumbo seu verbo. Pois, para catar esse feijão, soprar nele e jogar fora o leve ioco, palha e eco. Ora, nesse catar feijão entra um risco, o de que entre os grãos pesados entre um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar dente. Certo não, quando ao catar palavras, a pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca-a com o risco. É lindo, né? É um poema difícil para chuchu, né? Mas vamos lá, onde é que eu quero chegar aqui? Não vou detalhar o poema não, porque não tem tempo para isso, mas quero chamar a atenção para o seguinte. Oi? Não são 4 tantos, são 4, 5. Não, eu sei, mas não veja. Não embalei aqui, não, eu saio já, eu atraso lá, deixa, vem. Quero chamar a atenção para o seguinte, aqui
né? Qual a historinha aqui? Existe catar feijão, se limita com escrever. Limitar no sentido de que faz limite, é limítrofe, é vizinho. Então existe uma vizinhança, catar feijão e escrever. E o que significa isso? Né? Ele vai explicar. Assim como você separa a pedra do feijão e a palha, o leve e oco, que você sopra porque não serve, né? Soprar nele e jogar fora o leve e oco, palha e eco, você também separa na palavra a palavra que serve e a que não serve. Isso, na primeira parte, ele mostra como é semelhante, mas na segunda parte ele vai mostrar a diferença. E qual é a diferença? Quando você cata feijão, o problema é que se entra uma pedra. Por quê? Porque é um grão imastigável de quebrar dente. O problema do feijão é entrar uma pedra. Mas na poesia não. Na poesia, o bom é a pedra. O bom é a pedra. Por quê? E ele explica. A pedra dá à frase seu grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual, assula a atenção, isca com o risco. Ora, é sensacional, né? Ele propõe que a poesia, que o verso tenha uma pedra para chamar a atenção do leitor, para obstruir a leitura que flui. Sabe aquela leitura que vai, e ele diz assim, não, peraí, para cá, vai, não, aí não. Ou seja, ele está propondo uma leitura atenta, ligada, tensa. Ele está propondo exatamente isso, uma leitura com reflexão, com atenção. É como se, voltando à comparação do feijão, é como se você chamasse alguém para a sua casa, esse feijão está cheio de pedra, hein? O sujeito come como? Assim, rápido? Não, ele vai comer atentamente, ele vai comer prestando atenção, mastigando devagar, com medo de quebrar o dente. Não é isso? É o que ele está sugerindo aqui. A boa poesia é aquela poesia, não que você lê assim, e flui. Né? Essa é o poema errado, essa é a leitura errada. O poema certo, a leitura certa, é aquela que, assim, devagar, que você vai ruminando com medo da pedra. Oi? Exatamente. E veja, essa própria imagem da pedra é uma imagem que, por exemplo, que o Drummond usa na pedra no meio do caminho, né? Então, há uma longa história da poesia moderna com a pedra, que é uma coisa... Ou seja, os poetas modernos gostam de pedra, né? Bem, eu tenho aqui 3 poemas para concluir. Um é do Ferreira Goulart, 2 são do Ferreira Goulart. O primeiro é um poema da fase mais concretista dele, que é essa beleza, que eu posso ler verticalmente ou horizontalmente. Tanto de uma maneira como a outra, eu tenho a mesma sugestão. Bem, na vertical eu leio assim, mar azul, mar azul, mar azul, mar azul, mar azul. Marco azul, marco azul, marco azul, marco azul. Barco azul, barco azul, barco azul, arco azul, arco azul, ar azul. E posso ler na horizontal. Mar azul, marco azul, mar azul, marco azul, barco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. Né? Então, eu posso ler tanto assim quanto assim. E eu leio, sim, eu posso ler assim, né? Mas, sobretudo, é vertical e horizontal, que são os 2 eixos de leitura. Né? Agora, eu posso ler na vertical ou na horizontal exatamente porque eu não tenho mais pontuação. Na verdade, aqui eu não tenho mais sintaxe, uma coisa que liga na outra. Né? A sintaxe aqui, ela é puramente sugestiva. Né? Aqui, na verdade, é um poema que desencava de uma palavra a palavra seguinte, né? Marco. Né? Ele pega o mar, acrescenta uma coisa e vira marco. Né? E aí, barco, ele tira o B, vira arco. Do arco, né? Ele tira o co e vira ar.
né? Então, ele pega uma quantidade mínima de palavras e vai encaixando e desencaixando sutilmente e desenvolvendo uma mesma coisa. E tudo, a única coisa que se repete totalmente é o ar e o azul, né? Que é o que termina ali, ar azul. Então, na verdade, o que ele faz nesse poema não é um poema sobre a paisagem. Esse poema é a própria paisagem. É quase como se esse poema fosse uma pintura. Tudo azul. O céu azul e o mar azul. Dá para fazer um paralelo com o Haikai, na medida que aqui também é uma coisa muito plástica e de informação muito rápida e super econômica. Nesse sentido, sim. Agora, formalmente, essa disposição, não, é muito mais próximo mesmo da poesia concretista, na medida que ela quer fazer com que a própria folha, ali, está vendo? O próprio fundo da tela, ou fundo do papel, é uma espécie de suporte para o poema, ou seja, o poema não é mais aqui só o lugar, ou seja, o papel não é só o lugar onde o poema está escrito simplesmente, ou seja, a folha do papel passa a funcionar como se fosse uma tela onde o poeta pinta o seu poema, né? Então posso dizer que esse é um poema monocromático, ele é todo azul, ele é todo feito de duas faixas, o ar ou o céu e a água ou o mar, e tudo é azul, né? Então, aqui é um poema, eu posso dizer que é um poema sem conteúdo. Então, vejam como a poesia avança nas suas experiências. Aqui eu não tenho mais conteúdo. Esse poema, ele não fala de alegria, de tristeza, de dor, solidão, mãe, pai, filho, amor. Esse poema é a visão do azul. É a visão de uma paisagem. Ele é visual. Ele é uma expressão plástica, ele é mais uma pintura, é um poema que quer ser pintura, né? Ele é uma sugestão visual, não é mais um poema de conteúdos, né? É uma outra experiência, né, que vai ganhar muita força no Brasil com a poesia concreta de que eu fazia parte inicialmente Goulart, no final dos anos 50. E agora, só para fazer uma contrapartida com o mesmo poema do Goulart, um poema também do Goulart, numa outra direção, que se chama Cantada, que é um poema que eu adoro, que diz o seguinte: esse poema é para Elô. Você, Elô, tá? Pensem na Elô. Você é mais bonita que uma bola prateada de papel de cigarro. Você é mais bonita que uma poça d'água límpida, num lugar escondido. Você é mais bonita que uma zebra, que um filhote de onça, que um Boeing 707 em pleno ar. Você é mais bonita que um jardim florido em frente ao mar em Ipanema. Você é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite. Mais bonita que Ursula Andress, que o Palácio da Alvorada. Mais bonita que a alvorada, que o mar azul safira da República Dominicana. Olha, você é tão bonita quanto o Rio de Janeiro em maio, e quase tão bonita quanto a Revolução Cubana. Bem, ele escreveu isso há muito tempo. Se fosse hoje, eu diria que ela é mais bonita que a Revolução Cubana. O que tem de surpreendente no poema? A princípio, é um poema convencional, sem nada demais. Você é mais bonita que? Você é mais bonita que o sol, você é mais bonita que a lua. A única coisa que é surpreendente no poema, só que essa única coisa se transforma numa potência enorme, que é as coisas com as quais ele compara a mulher, que são coisas surpreendentes. Não porque não sejam coisas belas, são belíssimas, só que você nunca se lembra de dizer para alguém que ela é mais bonita que uma refinaria da Petrobras de noite. Não é?
Você diz, nossa, o céu está lindo hoje. Que isso, meu amor? Você é mais linda que este céu. Não é? Mas você nunca lembra de dizer que a pessoa é mais bonita que um Boeing 707 em pleno ar. Ou seja, é a escolha dos objetos que surpreende nesse poema e faz desse poema um poema que, para mim, tem uma força enorme e, sobretudo, é de fato uma cantada. Não é? Vejam que aqui o poema não foge à sua ideia tradicional, de que é dar uma cantada, no sentido de fazer um elogio à pessoa amada, mas a sua forma não é nada convencional, porque ele escolhe comparações inusitadas. E é inusitado também que ele termine com a Revolução Cubana e diz, é a única coisa que é mais bonita do que ela, não é? Quase tão bonita quanto a Revolução Cubana. Ainda existe uma coisa que é ainda mais bonita do que ela, não é? E o poema termina como um poema político, sendo desde o início um poema de amor, uma cantada, né? Então, é um poema que surpreende o leitor, entendeu? Essa é a coisa do leitor, do desconforto, que o leitor não sabe exatamente onde é que está. Porque você começa lendo uma cantada, a cantada é estranha, porque os objetos são bonitos, mas são esquisitos, e é um poema de amor que termina, e não é um poema de amor, ele termina como um poema político, né? Como um poema engajado. Não, ele faz a comparação. A Revolução Cubana é romântica, no sentido de que ela é. Todas as revoluções são românticas, né? Nascem do desejo da transformação radical, né? Só que ela é quase tão bonita, né? E tem a comparação. Ele continua listando uma coisa bonita. De todas as coisas bonitas que ele lista, a Revolução Cubana é a mais bonita de todas. Tanto que a mulher não consegue ser tão bonita quanto ela, né? E termino com o poema Velocidade, do Ronaldo Azeredo, que é um concretista. Já que a gente falou muito aqui de velocidade, eu queria terminar com um poema que não é sobre a velocidade, mas que é a própria, quer ser a própria velocidade. Pode subir, pode subir. Sobe mais, sobe mais. Ah, você vai diminuir. Mas pode tirar o título, pode tirar. Pode. Pronto, o poema está aí. Ora, esse não é um poema que fala sobre a velocidade. Ele não fala sobre bonde. Para voltar ao nosso tema inicial. Lembra, o bonde, aqui não é sobre o bonde, não é sobre o avião, não é sobre o carro. O poema aqui não é sobre a velocidade. E nem fala de coisas velozes. O poema aqui quer ser uma imagem da velocidade. Não é? Ele quer ser a própria velocidade, ele quer fazer com que você olhe e você sinta a velocidade com a palavra velocidade. E ele faz isso, é claro, né? Aqui o poema se transforma num retângulo dividido ao meio, assim, né? Inclinado, né? Então ele faz um V no próprio poema. E veja, a própria leitura é impossível, né? Quase. Velocidade. Né? Então, a palavra vai aparecendo aos poucos, vai surgindo, pá! Então, é um poema de grande impacto visual, de novo, ou seja, aqui eu tenho menos um poema, quer dizer, eu não tenho uma frase, aqui, lá no Goulart ainda tinha mar azul, barco azul, aqui eu não tenho nem isso, aqui eu tenho uma palavra explorada como se fosse uma imagem, e que tenta dar aqui a própria imagem da coisa que ela nomeia, que é a velocidade, a qualidade da coisa e não mais a coisa. Aqui não é mais bonde, não é mais carro, aqui é a própria velocidade. Ora, o que eu queria concluir, né, é dizendo isso, quer dizer, que a poesia moderna é uma experiência de vida, de espaço, de tempo, é uma experiência que tenta dizer com as palavras a própria experiência do homem no mundo, né, no mundo moderno. E todos nós, não é por acaso que ela se aproxima mais de nós, né, porque todas essas experiências dizem respeito à nossa vida, né, e que a gente deve, eu acho, né, correr o risco de mastigar as pedras dos poemas, porque o que os poemas nos dão em troca são coisas formidáveis, como me deu em troca a possibilidade de estar aqui hoje
Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, o convite e, sobretudo, a Elô, que é mais bonita que uma refinaria da Petrobras à noite.